paz do Senhor! Estamos aqui uma vez mais para mais uma pré-aula da EBD. A nossa classe é a Juniores. Estamos estudando o tempo dos reis de Israel, ou a história dos reis de Israel. E hoje já estamos na lição de número 12, pela graça e bondade do Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida, por ter se inscrito, pelo seu joinha, por sua companhia, pelas suas orações, por sempre estar aqui conosco, professores, professoras, tios e tias, crianças, alunos. Deus vos recompense a cada dia mais. Vamos orar ao Senhor? Pai, te louvamos, Senhor. Tu és santo para todos sempre. Só o Senhor é Deus. A Ti, Pai, tributamos o nosso louvor, honra e glória para sempre. Ah, Pai, estamos aqui para mais uma pré-aula, a Tua palavra. Ah, Pai, que nos renova, que nos vivifica, que fala aos nossos corações, que alegra, transforma e restaura. Que possamos, ó Pai, fazer da melhor maneira possível, mas por isso precisamos da Tua ajuda, da Tua misericórdia, somos dependentes de Ti. Usa-nos, ó Pai, em cada classe, cada professor que vai estar ministrando, para que o Teu nome seja glorificado e vidas salvas e sementinhas caindo em boa terra. É o que pedimos, ó Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. História dos reis de Israel, lição de número 12 já? Sim, Manassés, um rei arrependido. Professor, explora a criatividade que Deus tem te dado e trabalhe aí com seus alunos mais este rei a gente fala Israel, mas o reino era dividido, né? No caso era Judá, Jerusalém, mais um rei de Judá. E nós vemos que Manassés era filho do rei que estudamos na lição passada, Ezequias. E eu trouxe aqui, o visual eu trago apenas para representar, para isso chamar a atenção do aluno. Então aqui nós estamos com o rei Manassés, filho de Ezequias. Diz-nos a palavra do Senhor, a história, que ele começou a reinar com 12 anos de idade, muito jovem, adolescente no caso. E ele vai se tornar, né, está ali naquela cadeira como rei de Judá e Jerusalém. E vemos que, infelizmente, ele não seguiu o exemplo do seu pai, o rei Ezequias, que nós vimos na lição passada que era um rei que fez o que agradou ao Senhor, que fez o que era reto aos olhos desse Deus vivo, desse Deus poderoso, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A nossa leitura se encontra em 2 Crônicas, capítulo 33, dizendo assim: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou, ou seja, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. E aí nós vemos que ele pega rumo diferente. Ele deixa o povo fazer o que parecia bem aos seus olhos. Eles estavam fazendo tudo o que desagradava ao Deus vivo, ao Deus de Israel. E ao ponto de erigir, ou seja, de levantar altares dentro da casa de Deus. Eu estava até lendo aqui, ó, edificou no capítulo 33 de 2 Crônicas, no versículo 4, e edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército do céu em ambos os pátios da casa do Senhor. Edificar altares não tem problema, mas o problema é para quem você está edificando.
E no caso, Manassés estava edificando para deuses pagãos, para Baal, Balaíns, deuses que não agradavam ao Senhor, ou seja, deuses falsos, idolatria, e assim o povo estava se corrompendo. Falta de serem avisados não eram, porque os profetas estavam sendo usados por Deus e trazendo a mensagem para Jerusalém, para Judá, alertando o povo. Nós temos um visual na nossa revista, nós vemos aí, olha, Manassés, o rei, se ajoelhando, se inclinando diante da estátua de Deus como Baal e outros mais, fazendo o que desagradava aos olhos de Deus, tomando outros caminhos. E isso trazia o que? Prejuízo. Porque nos 10 mandamentos, na lei de Deus, na lei que Deus dá para Moisés, o teu servo, diz lá, somente ao Senhor adorarás. Não farás para ti imagens de escultura. Nós temos um Deus, Criador do universo, um Deus que, com o som da sua voz, Ele cria todo esse universo, um Deus poderoso, um Deus grande, um Deus que fez tudo tão perfeito, aleluia! E a Ele nós rendemos a glória, o louvor para todo sempre. No Salmo de número 8 nos diz, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Ah, como é grande esse nosso Deus. E aí agora, infelizmente, na gestão deste rei Manassés, Manassés significa... Esse nome significa o que faz esquecer? Seria isso? Olha, Manassés, fazendo esquecer, ou seja, aquele que faz esquecer, esquecimento. E nós vemos que tem mais Manassés na Bíblia, mas hoje nós estamos se tratando do rei Manassés de Judá, que com 12 anos sobe ao trono, porque era um rei que... infelizmente, desagradou ao Senhor, e os profetas estavam sempre trazendo a mensagem no ouvido deles, sempre dizendo, cuidado, vocês serão levados cativos, os inimigos estão aí rodeando e vão levar cativo, vocês serão escravos, mas parece que o ouvido estava tapado. Parece que os olhos estavam fechados, estavam cegos, não estavam dando ênfase, ou seja, o devido valor, a adoração a esse Deus grande, Deus dos seus pais, dos seus antepassados, que tirou eles com mão forte e poderosa do Egito. E desse jeito caminhava o rei Manassés com aquela nação. Mas... tudo tem o tempo. Aqui ainda diz que ele vai além. Olha, Manassés promoveu práticas na nossa revista, tá, professores? De adivinhação, de magia e até sacrifício humano com seus próprios filhos. Ele edificou também altares e pôs a imagem de um ídolo dentro da casa de Deus em Jerusalém. Ele derramou sangue inocente, aqueles que não queriam fazer a sua vontade. E a ira de Deus se acendeu contra Manassés, contra esse rei, e a nação sofre toda junto, porque muitos estavam seguindo o rei. E naquele tempo, levantou-se contra eles, contra Judá e Jerusalém, capitães do rei da Assíria, que o atacaram com um grande exército e o levaram como prisioneiros para a Babilônia. Angustiado, olha só, o rei Manassés foi levado? Sim, olha só que coisa triste. Ele foi levado, diz aqui no versículo de número 11, professores,
pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Ah, muito triste. Desobediência. É isso que acontece. Não estavam obedecendo a Deus, não estavam obedecendo os mandamentos, a parte de sacerdote, a parte de adoração ao Senhor, tudo acabou, tudo destruído, tudo fazendo ao contrário. E aqui nos diz que nesse momento, lá na Babilônia, Manassés lembra-se de um Deus poderoso. Lembra do Deus de seu pai, dos seus antepassados. E ele ora ao Senhor. E ele clama ao Senhor. E ele se arrepende. E ele volta atrás. E ele se humilha diante desse Deus. E Deus não rejeita um coração quebrantado. E Deus ouve a oração de Manassés. E Deus recebe, olha só, angustiado, ele orou ao Senhor. Na revista diz, Manassés, angustiado, orou e se humilhou perante o Deus vivo, rogando compaixão, misericórdia. Senhor, me perdoa. O Senhor ouviu o seu clamor e o livrou para que voltasse a Jerusalém. Então o rei conheceu o Todo-Poderoso. Olha só, Manassés se converte ao Senhor. Manassés estava num caminho desviado, totalmente longe dos caminhos do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos de Deus, pecando, levando o povo, incentivando o povo também. Mas agora ele se arrepende, ele se humilha, ele pede perdão, ele clama ao Senhor, e o Senhor Deus, que ouve o clamor, que está pronto a perdoar um coração arrependido. E aí o que acontece? Manassés volta, Deus dá essa oportunidade dele voltar para o seu reino, volta para Jerusalém, e ali ele faz tudo diferente. Quando Jesus chega, quando a presença do Senhor chega no coraçãozinho, esse coraçãozinho agora é humilde, aceitou, se converteu, deu aquela vira-volta, aquela conversão e vai pegar o caminho certo, o caminho do Senhor. Ele retirou os deuses estranhos. Olha, aí Manassés começou a trazer o que para o reino? Justiça. Ele converteu de verdade. Olha só, ele trouxe justiça para o reino. Ele trouxe verdade para Jerusalém, para o reino, para o povo. Ele trouxe fé para esse povo. Sim, olha que lindo, quando se converte ao Senhor, olha a mudança, olha a transformação, Espírito, deu lugar para o Espírito Santo de Deus, deu lugar para a salvação. Ou seja, como se diz, a vida de Manassés é um grande exemplo para nós, porque o exemplo da vida dele, ao começo que nós vimos, um rei que estava perverso, rebelde, desobediente, agora nós vemos, através da vida dele, do que ele implanta agora em Israel, coisas boas, caminho reto, perfeito, sinceridade. Nós vemos o quê? A graça de Deus. Esse favor imerecido na vida do rei Manassés. Nós vemos que essa graça de Deus é maior que o pecado. E como ela nos alcança de uma forma tão imerecida. Porque nós não merecíamos. Fizemos coisa errada que desagrada aos olhos do Senhor. Mas Deus é um Deus de amor, um Deus que restaura. Ele restaurou a vida de Manassés e o levantou
voltando de volta ou levando de volta a Jerusalém para que ele pudesse consertar as suas atitudes. Que lindo! E ele realmente consertou, converteu, reconstruiu os altares do Senhor Deus, destruiu o que ele havia feito a outros deuses, despedaçou tudo que desagradava ao Senhor, jogando para fora da cidade. Isso acontece porque quando nós voltamos a trabalhar no reino de Deus e o reconhecemos como nosso Salvador, como nosso Senhor, o Espírito Santo limpa as nossas vidas. Elas são transformadas, assim como foi com Manassés. É conosco também, quando nós damos lugar, quando nós aceitamos, quando nós reconhecemos o nosso erro. Muito lindo aqui, ó, no versículo 13. Manassés, e ele fez oração, e Deus se aplacou para com ele, a ira do Senhor se aplacou. E o Senhor ouviu a súplica de Manassés e tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu o rei Manassés que o Senhor é Deus, que ele é soberano, que ele é eterno, que ele é rei de todas as nações, que o seu reino não tem fim. E nós vemos que ele, após purificar toda a cidade, Manassés ordenou a Judá, toda a nação que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Ele edificou o resto, ou seja, ele dedicou o resto da sua vida sendo grato a Deus por ter libertado da prisão e servir ao Senhor para sempre. A história de Manassés revela que Deus não concorda com o pecado e nem deixa se repreender seus servos quando estão em desobediência. Em contrapartida, Deus é fiel e justo para perdoar qualquer pecado, desde que o pecador se arrependa com um coração sincero. Olha, no objetivo diz, professores, que Deus perdoa os pecados nosso, do povo, porém, ele não nos isenta das consequências. Quando pecamos, vai ter a consequência desse pecado. O Memorizando nos diz, mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Glória seja dado ao nosso Deus. Que linda história, que bacana! E nós vemos aqui a grandeza deste Deus, a graça hoje que foi nos oferecida, a salvação de graça para cada um de nós. Quando acontece de nós falharmos, de nós nos desviarmos, ainda há esperança. É só retornar, converter, voltar, se humilhar, arrepender com coração puro, que Ele nos traz tão grande salvação para a nossa vida. Professores, estou feliz com vocês aí, sempre comentando, e eu quero mandar aqui o meu abraço bem carinhoso para todos os professores que estão sempre aqui conosco, de todo esse Brasil afora. Que Deus continue te usando aí, sendo luz nessa classe, sendo sal da terra e levando os pequeninos ao caminho em que se deve andar, o caminho de Deus. Mando aqui o meu abraço para Nilma Lidiane, Joseline Santos, Rosângela Simoncelli, Anne Teixeira, Andresa Cândido Pedro Soares, Mislaine Souza, Poliane Santos, Darliane Santos, Mônica Bernardim, Isabel Freitas, Eronilde Alves da Silva, Maiara Ramos, temos também a Leonor Maria Azevedo,
Ronaldo Piacese, o pastor Wanderson Oliveira, aqui de Franca também, Irene Gonçalves, lá de Natal, Rio Grande do Norte, Nice Michelini, é aqui de Franca, a nossa tia Nice, Luciene Ferreira Rosa, Anne Caroline, Natália Silva, Isabel Freitas, Lourdes Mota e Jaqueline Maria. Que Deus abençoe cada um de vocês, tenha uma excelente aula, tenha uma dinâmica bacana aqui, aquela que a gente coloca um prato com água, joga o orégano que fica por cima ali e no dedinho da criança você coloca um pouquinho de detergente. Aí quando ele coloca o dedo naquela água cheia de orégano, o orégano vai afastar e vai para o canto. Aí você vai explicar que ali aquele dedinho é quando a presença do Espírito Santo chega, quando nós abrimos, arrependemos, fazemos como Manassés, o pecado afasta. Oh, glória! Bom é estarmos na presença deste Deus. Até a próxima, se Deus quiser.